Questão 35. Calcular o valor de limite quando x tende a 2π pela esquerda de x cossecante de x. Antes de mais nada, vamos dar uma melhorada nisso aqui. A cossecante de x é o inverso do seno. Então, isso aqui a gente pode escrever assim, limite quando x tende a 2π pela esquerda de x sobre seno de x. Por que a gente pode escrever isso? Porque aqui vai ficar x vezes a cossecante de x é 1 sobre seno de x. E aí, ó, x vezes 1 dá x sobre seno de x. Que mais? Agora, para a gente responder, para a gente determinar, melhor dizendo, o valor desse limite, a gente tem que lançar mão novamente do ciclo trigonométrico para a função seno. Qual é o ciclo trigonométrico para a função seno? Esse aqui, ó, mais, menos, 0, 1, 0 e menos 1. Ciclo trigonométrico para a função seno. Muito bem. Pensando no numerador dessa fração, como x tende a 2π, o numerador dessa fração tende a 2π. Porque o numerador é o próprio x, né? Então, se x tende a 2π, o numerador tende a 2π. Muito bem. E o seno de x, o denominador dessa fração, que é o seno de x, vai tender a seno de 2π. Quando x tende a 2π, o seno de x tende a seno de 2π. O seno de 2π é 0. Agora, se aproxima de zero, tende a zero por valores maiores do que zero ou por valores menores do que zero. Vamos analisar? Olha só. O x está se aproximando de 2π, aqui é o 2π, por valores menores que 2π. Então, os x considerados estão aqui. Esse é o sentido dos arcos aqui no ciclo trigonométrico. Esse aqui. É o sentido dos arcos. Então, como o x está se aproximando de 2π por valores menores que 2π, os x considerados estão no quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno é negativo. Aí, então, o denominador dessa fração está se aproximando de zero por valores menores do que zero. Então, tem um número positivos, né, dividido por números que se aproximam de zero por valores menores do que zero. Qual é a situação? Essa aqui. Isso aqui, então, é menos infinito. Questão 36. Calcular o limite de x ao quadrado menos 2x sobre x ao quadrado menos 4x mais 4 quando x tende a 2 pela esquerda. Então tá. Olha só, pessoal. Uma observação aqui. Vamos substituir inicialmente x por 2 e vamos ver o que vai dar? Olha só, se você substituir x por 2, no numerador você obtém 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. E no denominador você vai obter 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 4. Um pouco mais. Ó, 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vai dar 0 no numerador. O numerador zerou. No denominador, 2 ao quadrado dá 4. Aqui, menos 4 vezes 2 vai dar 8. Então, é 4 mais 4, 8, menos 8, 0. Olha o que a gente tem. 0 sobre 0. Então, não dá para usar aquelas observações que a gente está usando nesses exercícios anteriores. Quais são? Aquela história de dividir números positivos por números que se aproximam de 0 pela direita ou 0. Não dá. Porque tem que ser divisão de números positivos ou números negativos e por números que se aproximam de 0 por valores maiores que 0 ou por valores menores que 0. Não é o que está acontecendo aqui. Eu estou dividindo números que se aproximam de 0 por números que se aproximam de 0. Então, a gente não vai dar para usar aquelas observações. Por enquanto. Quando isso acontecer, a ideia é escrever essa expressão aqui, ó, de outra maneira, a fim de sumir com essa indeterminação. Porque o 0 sobre 0 é uma indeterminação. A ideia é sumir com esse 0 sobre 0. Como é que você faz? É simples, olha só. Observe o numerador dessa fração. Tem duas parcelas e nessas duas parcelas tem o fator x. As duas parcelas têm um fator x. Então, vamos colocar o x em evidência. Aqui vai ser limite. Quando x tende a 2 pela esquerda, de quem? Ó? X, abre o parênteses. X ao quadrado dividido por x dá x. Menos 2x dividido por x dá 2. Sobre... Agora vamos olhar para o denominador da fração.
O denominador é x ao quadrado menos 4x mais 4, que é um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, x ao quadrado menos 4x mais 4 é o x menos 2 ao quadrado. Observe, se você desenvolve esse produto notável, x menos 2 ao quadrado, você chega aqui. O quadrado do primeiro, x ao quadrado, está aqui. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 4x, está aqui. Mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Tá aqui. Bom, agora a gente observa que temos aqui um x menos 2 no numerador e um x menos 2 no denominador. Você pode simplificar. Simplifica esse com esse. Sobra um x menos 2 aqui no denominador. Aí, o que a gente vai ter? Limite. Quando x tende a 2 pela esquerda, de quem? X, sobrou x no numerador, e no denominador sobrou x menos 2. Pronto, pronto. Aquela indeterminação 0 sobre 0 foi embora. Pode substituir x ali por 0. Bom, vamos ver o que dá agora. Olha só. Eu quero calcular o limite quando x tende a 2 pela esquerda de x sobre x menos 2. Quando x tende a 2, o numerador dessa fração tende a 2. Se aproxima de 2. Sobre. E quando x tende a 2, o denominador tende a 0. Tende a 0. Agora, tende a 0 por valores maiores do que 0 ou por valores menores do que 0? Como é que a gente faz? Quem vai te dizer isso? É o sinalzinho aqui, ó. Eu estou fazendo o x se aproximar de 2 por valores menores do que 2. Então, veja, o x é menor do que 2. Se o x é menor do que 2, significa que o x menos 2 é menor do que 0. Passando esse 2 para o primeiro membro. Então, o denominador da fração está se aproximando de 0 por valores menores do que 0. Aí, eu vou ter números positivos dividido por números próximos de 0, porém negativos. O resultado decresce infinitamente. Logo, o resultado desse limite é menos infinito. Acabou. Questão 37. Calcular o limite quando x tende a 2 pela direita de x ao quadrado menos 2x menos 8 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6. Questão interessante essa, pessoal. Então tá, vamos fazer o seguinte. O que acontece com o numerador quando x se aproxima de 2? Vamos substituir o x por 2? Vai ficar 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 menos 8 sobre, aqui 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2 mais 6. Bom, um pouco mais. 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 vezes 2, 4. Menos 8 sobre 2 ao quadrado aqui, 4. 5 vezes 2, 10. Então, menos 10 mais 6. O que a gente observa? Ó, mais 4 menos 4 vai embora. Sobra menos 8 no numerador e 0 no denominador, né? 4 mais 6 dá 10, menos 10, 0. Então, o que a gente observa? Que o numerador está se aproximando de menos 8 e o denominador está se aproximando de 0, né? O denominador está se aproximando de 0. Agora, a gente tem que saber se o denominador está se aproximando de 0 por valores maiores do que 0 ou por valores menores do que 0. E nos exercícios anteriores que a gente fez, foi um tanto quanto simples, porque no denominador sempre apareciam funções do primeiro grau. X menos 5 quando x tende a 5 pela direita. Aqui está aparecendo a função do segundo grau. Já não é tão imediato a gente determinar se o denominador está se aproximando de 0 por valores maiores do que 0 ou por valores menores do que 0. Talvez a gente esteja tentado a pensar no seguinte, x tendendo a 2 pela direita, então o denominador se aproxima de 0 pela direita também por valores positivos. Será que isso acontece? Bem, vamos ver. Nesse caso, pessoal, a gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que estudar o sinal do denominador, encarar o denominador dessa fração como sendo uma função e fazer o estudo do sinal dessa função. Como é que a gente faz o estudo do sinal de uma função? A primeira providência é pegar, igualar a 0 e calcular suas raízes, determinar suas raízes. Então vamos fazer isso. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. O que eu estou fazendo mesmo? Estudando o sinal do denominador para eu identificar, para eu determinar se o denominador aqui da fração se aproxima de 0 por valores maiores do que 0 ou por valores menores do que 0. Muito bem.
Para você resolver essa equação do segundo grau, você pode usar a fórmula de Bhaskara sem problema nenhum, ou você pode usar a soma e produto. Aqui, para a gente ganhar um tempinho, eu vou usar a soma e produto. O que eu quero dizer com isso? Resolver uma equação de segundo grau como essa, onde o parâmetro A é igual a 1, no fundo, você está procurando dois números cuja soma dá o B com o sinal trocado e o produto dá exatamente o valor de C. Ou seja, a soma tem que dar mais 5 e o produto mais 6. Não é difícil a gente pensar em dois números cuja soma é 5 e o produto é 6, não é verdade? Quais são eles? O 2 e o 3, não é verdade? Então dá. Uma primeira solução aqui é o 2 e a outra solução é o 3. 2 e 3. Né? x1 igual a 2, x2 igual a 3. Bom, agora vamos pensar no gráfico dessa função? Vamos pensar no gráfico dessa função. O gráfico dessa função, eu estou encarando aqui o denominador como sendo uma função. O gráfico dessa função é uma parábola, porque a função é de segundo grau, de concavidade voltada para cima, porque o A é positivo, e vai tocar o eixo x em dois pontos, no 2 e no 3. Seria algo mais ou menos assim. Ó. Essa é a situação, né? E a distribuição do sinal? Mais, menos e mais. O que significa a distribuição do sinal mesmo? Significa o seguinte, ó. Se você considerar x menor do que 2 ou x maior do que 3, qualquer número x que você pegar que seja menor do que 2 ou maior do que 3, e substituir aqui na função x ao quadrado menos 5x mais 6, você vai obter um resultado positivo. Tem margens positivas via a função. Se você pega um x entre 2 e 3 e substituir aqui na função, você obtém um resultado negativo. Essa é a interpretação desse negócio. Pronto. Em vista disso, uma vez que a gente fez esse estudo do sinal, eu tenho condições de determinar se esse zero aqui, ó, se o denominador dessa fração está se aproximando de zero por valores maiores do que zero ou por valores menores do que zero. Vamos ver? Olha só. O x está se aproximando de 2 por valores maiores do que 2. Vem para cá. O x está se aproximando de 2 por valores maiores do que 2. Então, os x considerados são tais que o f de x é menor do que zero, ou seja, essa expressão aqui é negativa. Então, significa que o denominador está se aproximando de zero por valores menores do que zero. Olha que bacana. O x está se aproximando de 2 por valores maiores do que zero, mas o denominador se aproxima de zero por valores menores do que zero. Pronto. Então, qual vai ser o resultado desse limite? Vai ser mais infinito, né? Menos 8 dividido por zero menos, né? Isso aqui vai dar mais infinito. Mais infinito. Você está dividindo números próximos de menos 8 por números próximos de zero, porém negativos. Então o resultado cresce sem limite. Então o resultado mais infinito.